I see a couple of people have notes in the chat. Please do go ahead and say hello and introduce yourselves. We'll start just at 1 or maybe a minute after the top of the hour. Folks are still coming in, so I'm going to give it 1 more minute. Okay, it's 1 minute after. I will get us started so we have plenty of time for conversation. Hello, everybody, and welcome to today's webinar, sponsored and coordinated by IFLA's Academic and Research Libraries Committee. My name is Mimi Coulter. I am the current chair of the Academic and Research Libraries Committee. I am very much looking forward to our conversation today, which will discuss tools for libraries to engage with undergraduate and graduate students. Today's presentation is being made by a group of our colleagues from Brazil and will be in Portuguese, with the exception of this brief introduction from me. The committee this will be the third non-English webinar that we've put on, and we're getting better at using the technology. And my main job today is to help those of you who do not speak Portuguese to turn on the translation that is available in Zoom. So I am going to sort of walk you through what you should see on your screen. At the bottom of the Zoom window, you should see a note that says, with a box with the 2 C's around it for closed captioning. You should click on the arrow just to the right, and you will get a menu that says Captions and Translation. And you should speak. So I am planning on speaking in English, and I want to read the translations in English. So I have selected both English for both for both of those categories. You should select whatever language you prefer, your strongest. You will when you turn the translation on, when you click on that toggle to turn the translation on, you should get a pop-up box that lets you choose whatever language you want. They've got quite a list to make the translation work.
You may also want to click on the viewing the transcript to be able to view the transcript, which will show all of the text and not just the current speaker. And you do have the option to show both the original Portuguese and the translated version. So go ahead and click. I will keep an eye on the chat. If there are questions, I will do my best to help. So that is the translation piece. IFLA also wants us to make sure you're aware of their privacy policy. So please be aware we are recording this session, including recording the chat. We are going to post it on the IFLA ARL website once it is recorded, but that means anything you put in the chat will be recorded. So there's a compliance question there. And with that, I'm going to end the English portion of our program and turn things over to our moderator today, Adriana Ferrari. I have had the pleasure of working with Adriana for several years now on the IFLA ARL committee. I very much enjoyed working with her, and I am very excited that we are finally getting this webinar to happen, because it's taken us a little time to get coordinated. So with that, I'm going to stop sharing my screen and turn things over. Thank you, Mimi. Então, queria dizer obrigada por essa oportunidade, né? Como a Mimi disse, também faço parte do Comitê de Bibliotecas Acadêmicas da IFLA, e quando a gente também está lá, né, não só como uma pessoa que atua em bibliotecas acadêmicas aqui na Universidade de São Paulo, mas também como vice-presidenta da FEBAB, então a nossa intenção sempre é reverberar, né, as coisas que a gente discute, que conhece na IFLA para o Brasil. Então, como a Mimi disse, já era sem tempo, né, que a gente organizasse esse webinar. Infelizmente, não conseguimos fazer o ano passado, por questões aqui também minhas, de logística, mas, enfim, estamos aqui e eu confesso que estou bastante emocionada, muito feliz, porque, além disso, nós temos, como FEBAB, estamos levando o pleito de ter o português como uma das línguas oficiais. Então, eu queria dizer que eu quero agradecer, né, essa oportunidade, dizer que nós vamos falar hoje sobre estratégias de conexão, reinventando a linguagem para aproximar os estudantes das bibliotecas. E o contexto é: as bibliotecas enfrentam grandes desafios para atrair estudantes em seus espaços. As novas gerações, habituadas ao uso constante de celulares e à facilidade de acesso à informação pela internet, sentem-se autossuficientes e muitas vezes não veem necessidade em buscar fontes mais qualificadas. Como resultado, percebemos uma baixa adesão aos programas de capacitação tradicionalmente oferecidos nas bibliotecas. E essa resistência impede que os alunos, os estudantes, tenham uma experiência mais completa com os recursos disponíveis, restringindo-se muitas vezes ao uso de motores de busca e sites com informações questionáveis. Diante desse cenário, estratégias têm sido desenvolvidas com o objetivo de engajar especialmente os alunos de graduação e de pós-graduação, promovendo maior conhecimento sobre os serviços, ferramentas e acervos das nossas bibliotecas. A intenção é oferecer apoio mais sólido e qualificado à trajetória acadêmica desses estudantes. Esse encontro pretende falar sobre essa realidade e compartilhar alguns exemplos inspiradores. E para começar a conversa, eu vou chamar então a Camila Araújo dos Santos, que é doutora e mestre em Ciência da Informação, bacharel em Biblioteconomia pela Unesp de Marília, e está como coordenadora do Grupo de Trabalho de Competência em Informação, o GT-Coinfo da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. Desenvolve pesquisas teóricas e empíricas sobre competência em informação há 19 anos,
Atua como docente universitário em universidades públicas brasileiras na área de biblioteconomia e arquivologia. Colunista do website da área Ciência da Informação, InfoHome, com o tema Competência e Informação. A palavra é sua, Camila. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. E aí vocês falam para mim, por gentileza, se está dando certo. Enquanto vai apresentando aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui para colocar em tela cheia. Eu aqui, modo tela cheia. Agora sim. Tudo certo. Certinho, obrigada. Bom, boa tarde novamente a todos os presentes, todas as pessoas presentes. Eu gostaria de agradecer primeiramente a FEBAB por ter feito o convite, parabenizar a Seção de Bibliotecas Acadêmicas de Pesquisa da IFLA por essa oportunidade que nos foi concedida, né, para falar aqui sobre esse desafio que a Adriana colocou inicialmente, acerca da importância de trazer os estudantes para as bibliotecas universitárias em especial. Então, é uma honra eu estar aqui hoje abrindo essa sessão, junto a Cristina Maia, junto a Bruna e a Adriana, e a minha fala, ela está mais pautada numa perspectiva contextual. Então, aqui eu falo para vocês, trago para vocês alguns elementos que cerceiam a nossa realidade, né, a realidade aqui do Brasil, acerca do uso das bibliotecas, e como a gente pode começar a pensar, principalmente, nas ações que aí, posteriormente a Cristina vai trazer e a Bruna também, e vocês podem compartilhar conosco, para que a gente comece a superar esses desafios, né, para trazer esses estudantes para as bibliotecas universitárias. Eu inicio, então, a minha fala trazendo aqui a pesquisa, né, sobre os retratos da leitura no Brasil, que foi publicado no ano passado, e ele traz um panorama muito... Parou de compartilhar? Só um instante. Parou? Parou. É só um instantinho que parou aqui mesmo. Desculpem. Não, aqui. Foi? Ainda não. Só um instante. Eu apertei algum botão errado aqui. Eu vou interromper o meu compartilhamento e vou iniciar novamente. Espera aqui. Aqui, peço desculpas. Agora sim, né? Está compartilhando? Sim? Perfeito. Certo. Me desculpem aí pelo ocorrido. Bom, eu trago então essa pesquisa, né, de retratos da leitura no Brasil, em que ali que foi publicado ano passado, no ano de 2024, que foi feita, né, em 208 municípios, teve 3 meses de coletas de dados, e ela traz uma percepção muito interessante acerca do uso das bibliotecas no Brasil. Não particularmente fala das bibliotecas universitárias, mas também permeiam as bibliotecas universitárias. E por que é importante a gente entender, né, este cenário? Porque dentro dessa pesquisa maior, onde se fala sobre a leitura no Brasil, essa pesquisa em particular, publicada ano passado, traz sobre as percepções de uso da biblioteca. Então, só para trazer aqui também, que eu acho que é importante a gente situar, o que é o leitor e o não leitor, de acordo com essa pesquisa que foi publicada pelo Instituto ProLivro ano passado. O leitor é aquele que leu um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses, no formato impresso ou digital, e o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, esses são os parâmetros em particular dessa pesquisa, só para vocês terem um parâmetro, né, sobre quem foram essas pessoas pesquisadas. A escolaridade, a classe dessas pessoas também é importante porque enfoca aqui para a nossa discussão as questões acerca da escolaridade. Então, como a gente está falando de bibliotecas universitárias,
Aqui embaixo, a gente vê que desses participantes dessa pesquisa do ano de 2024, 18% somente estão matriculados no ensino superior, né, para aqueles que são considerados leitores no Brasil. E aqui começa, né, os dados que são muito bacanas, muito interessantes a respeito da frequência de uso das bibliotecas. Então, essa pesquisa, ela traz um parâmetro de 2 anos, de 2019, que tinha sido o último ano publicado, e agora o de 2024, né, atualizado. Vejam que interessante, frequência com que você costuma ir a bibliotecas. No ano de 2024, 75% das pessoas que participaram desta pesquisa afirmaram que não frequentam bibliotecas. E mais interessante, dentro dessa frequência, dessa porcentagem, né, entre os estudantes, 49% não frequentam biblioteca. Entre os leitores, esse percentual é de 60%. Então, este é um número, né, que nos grita e que nos é muito pertinente para a gente procurar entender por que essas pessoas não estão frequentando as bibliotecas, de maneira geral, não somente a universitária. Qual tipo de biblioteca essas pessoas que participaram dessa pesquisa frequentam? Aqui no ano de 2024, que é a barrinha vermelha, aponta que é a biblioteca escolar ou universitária. 34% biblioteca pública e ali 11% digitais, e aí vocês vão vendo que gradualmente tem outras bibliotecas, né, comunitária com 5%, empresas ou instituições com 2%, e as bibliotecas circulantes como ônibus, barcos e trens com 3%. Então, ainda temos, né, um número bem visível, né, bem significativo, sobre qual tipo de biblioteca é utilizada aqui em relação a esse público leitor. Temos aí a biblioteca universitária. Entretanto, este número anterior que eu apresentei para vocês, ele é conflitante porque 49% dos estudantes que compõem esse número de leitores não frequentam a biblioteca. E aqui a gente vai trazer algumas discussões que vão, né, nos apresentar alguns elementos que podem nos apontar o porquê. Um outro dado muito interessante dessa pesquisa também, o que a biblioteca representa para essas pessoas, todas essas que participaram dessa pesquisa. Lembrando sempre que a barra vermelha é a mais atual, a pesquisa mais atual de 2024. Lá eles colocam que, em primeiro lugar, a biblioteca é um lugar para pesquisar ou estudar. Essa é a percepção dessas pessoas. Um lugar voltado para todas as pessoas, em segundo lugar. Um lugar para emprestar livros, um lugar voltado para estudantes, um lugar para lazer ou passar o tempo, um lugar para emprestar livros para trabalhos escolares. Então, aqui a gente consegue perceber que a biblioteca ela ainda tem, né, na perspectiva dessas pessoas leitoras, aquele papel, né, de que ela é a provedora, né, de emprestar literalmente os livros, né, mas quais livros? De que maneira esses empréstimos são feitos? É só para isso que a biblioteca serve? Isso aqui na perspectiva brasileira. Então, a gente já começa a iniciar as nossas reflexões acerca das nossas ações, das ações que podem ser feitas dentro das bibliotecas, trazendo essas pessoas para que elas possam frequentar a biblioteca em várias perspectivas, né? Sejam em ações institucionais oferecidas ali dentro, né, da instituição, como também nas redes sociais, que é o que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e depois, posteriormente, a Cristina e a Bruna. Gostaria de dizer também aqui, quando a gente fala de linguagem, eu acho que isso é muito importante, né, para pensar nesses estudantes que não estão frequentando a biblioteca, né? Entendemos que a partir de alguns estudos, eles se sentem muito autônomos, né, para não buscar um bibliotecário, não buscar uma biblioteca, para buscar informações confiáveis. É muito importante que a gente pense, né, na linguagem como uma veiculação de sentido e de despertar para o pertencimento. Então, a gente tem aqui um estudioso chamado Stuart Hall, em que ele fala que o pertencimento, né, o senso de pertencimento e o sentido, ele se constrói no valor que a gente atribui às coisas por meio de práticas sociais, ou seja, quando a troca simbólica deles.
e essa troca se dá por meio da linguagem. Isso é muito importante para nós, pessoas bibliotecárias, considerarmos nesse cenário em que as pessoas não estão, né, estão deixando de ir às bibliotecas para consumir informações somente por um Google, ou enfim, ou por outras fontes que não sejam confiáveis, por exemplo, porque a linguagem, né, e o sentido é importante para a gente levar para os serviços e produtos que a gente vai oferecer na biblioteca. Então, essa linguagem, ela precisa estar associada a essa troca simbólica de significado e pertencimento para os sujeitos. Então, a partir do momento em que as bibliotecas começam a traçar esse olhar de que é necessário que esses serviços e produtos estejam alinhados, esse sentido de pertencimento, essa construção de valor, né, em relação aos seus serviços e produtos e como elas vão fazer o marketing de tudo isso, tem que estar alinhado, né, a este perfil, a essa troca simbólica com os sujeitos. E aqui eu inicio com alguns exemplos, né, que eu acho que bombou bastante nesses últimos dias, né, a Cris está ali rindo no cantinho, que a UFSCar eu vi que publicou no Instagram, outras bibliotecas também aderiram a essa trend, né, que foi publicada no Instagram, a Biblioteca de Manguinhos, várias bibliotecas no Instagram, sobre o jogo da confiança. Então, essa trend, né, que foi feita pela Biblioteca de New Berlin, dos Estados Unidos, ela viralizou porque a bibliotecária, né, os bibliotecários no vídeo, eles passam a seguinte mensagem: você não pode confiar em qualquer um, mas você pode confiar na Biblioteca Pública de New Berlin para se dar acesso de graça a centenas de livros. Ótima programação e recursos. Então, há uma outra bibliotecária que está ali atrás, né, sendo segurada, né, por uma pessoa, e aí o outro simula que, olha, se você não consultar uma biblioteca, a biblioteca é um espaço, né, de fontes confiáveis. Então, se você não confia numa biblioteca, você pode ter algum tipo de problema, aí a pessoa está caidinha para trás. Então, a linguagem é nesse sentido, né, a gente conseguir traçar este olhar, né, sobre como nós podemos alinhar esses sentidos, né, no sentido da linguagem mesmo do usuário, em relação aos serviços e produtos que nós vamos oferecer nas nossas bibliotecas. Então, essa trend, ela viralizou de um jeito, ali teve mais de 20 milhões de visualizações e 800 mil curtidas, e ela serviu como um exemplo, né, para que as pessoas começassem a compreender, por exemplo, o papel o papel educacional da própria biblioteca, né? Traçando principalmente essa questão das fake news, né? Então, aqui é um lugar de informações confiáveis, isso foi muito legal. Eu trago também, como eu estou próxima aqui da minha realidade, sou professora na Universidade Estadual de Londrina, a rede de bibliotecas da UEL, ela tem utilizado algumas estratégias pelo Instagram, que eu foquei nessas estratégias das mídias sociais. E que tem funcionado bem, porque eles, dentro dessa rede, eles fazem parcerias, né? Tem estagiários também do grupo, do curso de design gráfico. Então, em parcerias com esses alunos do design gráfico, eles têm colocado, né, quais serviços, quais produtos as bibliotecas oferecem numa linguagem, né, mais aproximada dos estudantes, de modo que esses estudantes sejam incentivados, motivados a irem até a biblioteca, acessar os serviços e produtos, como também usarem o acervo. E está muito bonito, vocês podem ver que eles utilizam, né, um layout muito bonito, né, para destacar, para despertar o interesse desses estudantes. Então, aqui no caso desse exemplo que eu mostro aqui, livros da Biblioteca Central de Ciências Humanas, aqui da UEL, oferece livros que despertam o sonhar, que buscam dar risada, que é mais criativo. Então, eles vão colocando ali que os livros servem para isso, né? Então, é um chamado à biblioteca, para que os alunos possam, os estudantes possam a participar, a começar a usar mais a biblioteca. Um outro exemplo também ainda da Bibliotecas da UEL é este post em que eles fazem o quê? Além de falar do acervo, que eu já mostro para vocês, eles também falam quais serviços e produtos
as bibliotecas oferecem. Então, aqui, olha que interessante, o que tem na Biblioteca de Ciências Humanas? E aqui eles trazem, né, um conjunto de posts dentro dessa publicação. Então, eles colocam, olha a linguagem, livros bacanas para ampliar o conhecimento. Atividades lúdicas para exercitar a mente e ativar a memória. Então, ali eles colocam que tem o quebra-cabeça coletivo. Espaços para estudo e acesso à internet. E ali essa publicação teve outros posts, mas eu trouxe esses 3 em particular, porque quando eu falei do sentido e da linguagem, foi nessa configuração. Como é importante a gente mostrar ao estudante o papel da biblioteca, né, de que ela é um provedor, né, de informação confiável, e como ela pode apoiar o ensino, né, e a pesquisa dentro da universidade. Então, esse exemplo das bibliotecas, né, da UEL, trazem, né, justamente o que eu falei anteriormente sobre essa construção de sentido. Então, é uma linguagem que está alinhada, né, ao que os jovens, aos estudantes, a quem frequenta, eu falo jovens estudantes, mas a quem frequenta uma universidade, possa se sentir acolhido e pertencente a partir dessa linguagem que é mais facilitada, mais chamativa, né, para que eles possam frequentar a biblioteca. Então, estes exemplos, eles são muito interessantes, né, aí depois a Cristina e a Bruna vão falar aqui mais para vocês, mas o que eu gostaria só para ir encerrando a minha fala, né, quais são as perspectivas que a própria IFLA, a própria Unesco tem falado sobre esse engajamento às bibliotecas, né? E aqui, esse documento da Unesco, por exemplo, que fala sobre a alfabetização midiática e informacional, que eu trago um pouquinho do que eu pesquiso, aponta que as bibliotecas são provedoras de informações confiáveis. Então, elas colocam a biblioteca em um campo central, dentro de uma perspectiva crítica de que ela é a principal provedora de informação confiável. Existem diversas fontes de informação confiáveis, mas a biblioteca é a principal. E que o uso crítico, reflexivo e ético da informação se dá inicialmente pela busca por bibliotecários, onde reforça o papel educacional do bibliotecário também e da biblioteca. Então, isso é muito importante, porque é um marco, né, um chamado para que nós, bibliotecários, possamos compreender o nosso papel educacional. A própria IFLA, né, nas tendências, né, relacionadas aqui à atuação dos bibliotecários da biblioteca, trazem ali diversas discussões, né, nas trends, nas tendências, e eu pontuo essa aqui, a 7, né, como para a nossa discussão, como aquela que, de fato, ela traz um acolhimento, o senso de pertencimento em relação à linguagem. Então, essa tendência, né, que é a 7, as pessoas buscam interações com a comunidade, a IFLA coloca que a comunidade pode ser digital ou presencial e que a biblioteca, né, e a comunidade da biblioteca pode desenvolver atividades presenciais para fomentar a conexão entre gerações e criar espaços para compartilhar histórias e promover a maior diversidade de vozes. Então, aqui a IFLA nos aponta, né, a necessidade da gente também escutar a comunidade, né, os nossos usuários, e as suas necessidades e quais as formas de diálogo são mais eficazes para a gente poder ampliar a visibilidade da biblioteca. E aqui eu só coloquei um pequeno adendo, né, que a gente pode possibilitar condições, por exemplo, à comunidade para participar da construção das ações culturais. Então, é quando você, bibliotecário, permite também que os usuários, a comunidade, possa fazer parte da construção dessas ações, para eles se sentirem pertencentes, né? Fazer este chamado para que os usuários possam ir à biblioteca, ouvir essas pessoas, de modo que elas também possam participar dessas construções. E aqui, né, já finalizando, é um documento da Australian Council for Educational Research, que fala que a comunicação é um pilar da biblioteca, né? Então, ela deve promover esses espaços de divulgação no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo. Então, se a biblioteca, né, e a instituição tem um ambiente virtual de aprendizagem, a biblioteca ela pode, dentro desse ambiente virtual de aprendizagem, participar, né, desse ambiente com espaços de divulgação.
Aponta-se também nesse documento, né, que é interessante que se vincule as redes sociais da biblioteca ao perfil das instituições, né? Então, a biblioteca, dentro desses espaços de divulgação, ela pode dar dicas de leitura, como foi feito anteriormente lá pela rede de bibliotecas da UEL, informar sobre novas aquisições, divulgar serviços, realizar cursos e eventos na biblioteca, né, a partir de batalhas de slam, clube do livro, oficinas sobre o uso da informação em diversos suportes. Então, esses são os chamados, né, que são colocados por essas instituições. Aqui foram alguns apontamentos iniciais, né, para a gente iniciar a nossa conversa, só para a gente conseguir entender esses contextos, e aí a Cristina e a Bruna, elas vão trazer alguns exemplos mais palpáveis e a gente vai discutir. Eu vi que a Joyce levantou ali a mão e a gente pode conversar posteriormente. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, vamos já passar, né, para a nossa próxima convidada, que é a Cristina Marchetti Maia, que é doutoranda em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação, especialista em Gestão de Unidades de Informação em Educação e Tecnologias, Produção e Uso de Tecnologias para Educação e bacharela em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Atua como bibliotecária e diretora da Divisão de Tecnologia e Difusão do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal de São Carlos, sendo responsável pelo programa Competência em Informação desenvolvido pelo sistema. É membro do Grupo de Trabalho de Competência em Informação, GT Coinfo, também da FEBAB. Cris, a palavra é sua, então você tem 20 minutos, tá? Obrigada. Obrigada, Adriana, pela apresentação, pelo convite, novamente, agradeço também a Mimi pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Aqui. Vou só colocar no modo apresentação. Tudo certo? Vocês estão vendo, né? Só ligar o meu cronômetro aqui agora para começar. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou compartilhar com vocês o relato de experiência do Programa de Competência em Informação da Universidade Federal de São Carlos, e mais especificamente um curso que nós desenvolvemos em parceria com as bibliotecárias da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Eu vou, antes de entrar para falar sobre o curso especificamente, eu vou dar uma breve introdução, vou contextualizar sobre o programa, como surgiu a iniciativa, bem brevemente, e aí eu já vou entrar falando sobre o curso. Esse programa de competência em informação, ele teve início em 2021, e quando nós iniciamos com esse projeto, o nosso objetivo a médio e longo prazo foi criar um programa padronizado de capacitação para os nossos usuários, que é o curso que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Para estruturar essa proposta, esse projeto do programa de competência, nós nos baseamos em alguns documentos da área, literatura sobre competência e informação, especialmente esses dois documentos, que foi o plano de ação da IFLA e também o framework da Camila Santos, que apresentou aqui anteriormente, para a implementação de programas de competência e informação. Então, nós estruturamos esse projeto, inclusive definimos as etapas iniciais, com base principalmente nesses documentos. Para quem quiser saber mais detalhes, conhecer como o trabalho, nós publicamos um artigo no final de 2022, na revista Palavra Clave, e que vai estar também na bibliografia aqui ao final desses slides, e tem todos esse detalhamento. Então, a primeira fase desse projeto consistiu
em promover uma educação continuada para os servidores do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar. E aqui, os bibliotecários, né, e os servidores que trabalham na gestão do sistema, como também as 4 bibliotecas que fazem parte do CIB. Nós temos uma biblioteca em cada campus da UFSCar, uma no campus de Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e no campus de São Carlos, que é a biblioteca comunitária. Então, nós trabalhamos ao longo de 3 anos com 4 ciclos de formação, e aí cada ciclo de formação ele tinha uma temática específica a ser trabalhada. Ao todo foram promovidas 16 aulas, todas online. Nós utilizamos alguns recursos de metodologias ativas ao longo dessas aulas, e principalmente nas plataformas do Google Meet e o Google Classroom, e tivemos professores, bibliotecários como convidados externos e representantes de algumas ferramentas também que atuaram como professores dessas formações. E em uma das formações, que foi no 3º ciclo, tudo certo? Vocês estão visualizando, né? Que foi no 3º ciclo de formação, promovido no final de 2023, nós iniciamos as conversas com as bibliotecárias da Unifesp, para desenvolver um curso em colaboração para os nossos usuários, que seria aberto também para toda a comunidade de usuários, a comunidade externa, que foi o curso que nós lançamos esse ano. Então, ao longo de 2024 e agora no início do ano, nós lançamos esse curso, que é o curso online de iniciação em pesquisa científica. Ele foi lançado em março, né? Ele teve início de abril até final de junho desse ano, a primeira oferta, e aí, efetivamente, nós entramos na 2ª fase do nosso programa de competência, que é o desenvolvimento e aprimoramento da Coinfo da comunidade usuária. Durante a primeira fase do projeto, nós estabelecemos algumas parcerias, tanto internas como externas, inclusive uma das parcerias foi com o GT Coinfo da FEBAB, que nos auxiliou nas primeiras etapas, inclusive nos ciclos de formação que nós promovemos. E aí nós expandimos essas parcerias agora na 2ª fase do projeto para alguns outros setores também. Então, além da parceria com a Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp, nós também firmamos a parceria com o Serviço de Tradução e Interpretação em Libras de ambas as universidades e também com os setores responsáveis por nos fornecer um suporte na produção audiovisual, também nas 2 universidades. Esse curso, ele contou, então, né, com o apoio tanto da Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFSCar, como a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp. Antes, eu só gostaria de mencionar o estudo de uso e usuários que nós desenvolvemos aqui na UFSCar, que foi no final de 2023, começo de 2024, nós aplicamos um questionário para a nossa comunidade acadêmica. Foi o primeiro estudo de usuários que nós desenvolvemos, e eu gostaria de destacar aqui 2 questões que fizeram parte desse estudo. Uma é que nós perguntamos quais as estratégias e recursos de aprendizagem preferidos pelos respondentes, e nós tivemos aqui uma primeira, como, né, o mais citado, vídeos curtos e cursos e treinamentos online, além de tutoriais em formato textual. Então, principalmente os vídeos e os cursos online, essa informação também deu subsídio
para a criação, para a elaboração da nossa proposta de curso, inclusive das temáticas sugeridas nas formações apontadas pelos respondentes, grande parte delas nós já conseguimos atender nessa primeira oferta do curso, porque a intenção é que nós possamos, né, realmente ofertar anualmente esse curso, realizando alterações e aprimoramentos constantes, né, com base nos feedbacks que nós temos recebido. Então, agora, tratando especificamente agora aqui da estrutura do curso, nós criamos com base em 4 módulos, buscando atender esses 7 objetivos específicos. Então, tanto relacionado à pesquisa, à base de dados, depois, em princípios de integridade científica, dados científicos, elaboração de plano de gestão de dados e também gestores de referência, mais especificamente o Zoteiro aqui no módulo 3, e, por fim, no último módulo, identificadores digitais de autor. Esse curso, então, ele foi oferecido na modalidade online. Como eu disse, ele foi aberto a todas as pessoas. E nós optamos, nessa primeira oferta, em oferecer nas plataformas das 2 instituições. Então, na UFSCar, nós oferecemos no nosso Moodle, que foi um ambiente virtual de aprendizagem escolhido, e a Unifesp ofereceu o mesmo curso no ambiente Moodle da instituição. Nós acabamos adotando essa estratégia porque, não só também por questões técnicas envolvidas, que quando a gente vai implementar um curso dessa dimensão, realmente são muitos elementos envolvidos, e também por uma questão estratégica institucional, né? No total, nós somos em 7 bibliotecárias, 3 da UFSCar e 4 da Unifesp, que somos professoras desse curso, né? De cada um dos 4 módulos. E agora a gente chega aqui, né, num ponto que eu gostaria de dar destaque, fazendo até uma relação aqui com a temática do nosso webinar, como adequar a linguagem e o conteúdo do curso. No momento da concepção mesmo desse curso, que nós estávamos refletindo sobre como seria a estrutura, o conteúdo propriamente dito, nós partimos do ponto de qual é o nosso público. Então, essa primeira oferta do curso, nós pensamos principalmente para os alunos de graduação, embora ele tenha sido aberto para todas as categorias, inclusive bibliotecários, pensando em um curso mais introdutório e voltado à prática. Então, nós refletimos sobre quais os recursos, quais ferramentas nós gostaríamos de divulgar para esse público que está entrando na universidade ou que está finalizando o curso, precisa elaborar um TCC, e que está entrando nesse mundo da pesquisa. Então, por isso que nós aqui definimos como estrutura do curso, que ela seria formada por meio de videoaulas curtas, não seriam videoaulas muito extensas, justamente pensando nesse público, né, que precisa, né, assim como todas as pessoas, conciliar diversas atividades, mas para ter como foco o que as pessoas realmente precisam saber naquele momento, de quais recursos estão à disposição e que a equipe das bibliotecas podem auxiliar. Os textos de apoio das aulas, eles tiveram uma linguagem simples, direta. A ideia não foi produzir
um conteúdo textual muito denso, mas um conteúdo textual, é claro, com um referencial teórico, mas que realmente tivesse uma linguagem simples para aquele aluno de graduação, voltado realmente para esse público, né? Além de indicações de leitura. Então, nós criamos alguns templates, alguns modelos que serviram de base para a criação de todo esse conteúdo, até para o curso realmente ter uma padronização, né? Ter ali eles se conversar, né? Todos os módulos. E cada um dos módulos, ele tinha uma apostila com todo o conteúdo. Os módulos, eles tinham cerca de 3 a 4 aulas, cada módulo, então totalizou 15 aulas, o curso todo. Então, aí cada aula tinha a sua respectiva videoaula, foi disponibilizado o seu slide, juntamente com esse texto de apoio de cada aula, e os roteiros de cada uma das videoaulas também. Então, todo esse conteúdo foi disponibilizado, né, para as pessoas. E aqui eu quero entrar num outro ponto também de destaque, que foi a acessibilidade. Nós tivemos essa preocupação e não medimos esforços para incorporar o máximo possível de recursos que fossem necessários para garantir o acesso aí para todas as pessoas. Então, todas as videoaulas, elas tiveram tradução em Libras, legendas em português. Como eu disse, os respectivos roteiros foram disponibilizados em formato acessível para que softwares de leitores de tela pudessem fazer essa leitura, e as vinhetas, tanto de abertura quanto a de créditos das videoaulas, elas continham audiodescrição também. Nós fizemos o roteiro e elas tinham essa audiodescrição. Para isso, nós tivemos 2 documentos que nortearam essa atividade. Um foi o Manual de Acessibilidade criado pelo GT de Acessibilidade e Diversidade do CIB, e que está disponível no nosso site, e outro foi um documento interno com recomendações gerais aqui para a criação de vídeos acessíveis, que foi um documento que nós criamos internamente com base em experiências anteriores também de produção de videoaula. Aqui eu só deixei um exemplo de uma figura, né, que nós colocamos aqui com relação aos operadores de uma das aulas, e aí essa figura, né, com a sua respectiva descrição aí para leitura pelos softwares de leitores de tela. Aqui eu quero trazer alguns dados também. No total, nós tivemos quase 5.000 inscritos, somando as 2 universidades, aí nessa primeira oferta. 2.379 concluintes. E aqui, o número real, ele acaba sendo superior a esses 2.379, mas nós consideramos aqui as pessoas que, além de finalizar o curso, também responderam a uma pesquisa de satisfação ao final, porque nós tivemos pessoas que acabaram não respondendo essa pesquisa, mas finalizaram o curso, mas que não estão contabilizadas aqui. 146 interações no AVA, nos fóruns. Aqui são os dados só da UFSCar, né, que eu consegui obter no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e um grau de satisfação aí de cerca de 95% do nosso curso, que ele foi muito bem avaliado, tanto com relação à estrutura, o curso, e muito bem elogiado com relação aos recursos de acessibilidade, e também da iniciativa, né, ser aberta a todas as pessoas. Aqui eu quero finalizar também tratando rapidamente da divulgação, que aí tem relação um pouco com o conteúdo que a Camila falou anteriormente,
que nós adotamos para a divulgação do curso aqui na UFSCar, justamente para ter essa aproximação com o nosso público, ainda mais considerando que são os alunos de graduação, nós adotamos vídeos curtos, ao invés de posts estáticos. Então, aqui esse foi o primeiro vídeo, cada um dos módulos tinha o seu respectivo vídeo, e aqui o primeiro nós atingimos mais de 25.000 visualizações, também teve um grande engajamento. Aí aqui cada um dos vídeos referentes a cada um dos módulos, e alguns deles nós simulamos uma breve situação, como se fosse um teatrinho mesmo ali na hora, né? Simulando uma situação acadêmica. E eu quero dar destaque aqui também para o nosso último post, que foi um post de encerramento do curso, até como um agradecimento a todas as pessoas interessadas, os concluintes e também aos nossos parceiros, que foi um curso totalmente em Libras, interpretado aqui por uma das intérpretes da UFSCar, a Tatiane, e tinha a legenda. Então, nós também fizemos essa publicação aqui ao final. Esses são alguns dados do Instagram da UFSCar. Então, nós percebemos que esse formato de publicação do curso teve um grande impacto em comparação com outros posts que nós costumamos fazer, né? Mas posts estáticos, mais simples. E tiveram aí de 3 a 10 vezes mais visualizações, o número de compartilhamentos triplicou e tivemos um aumento aí de cerca de 100 pessoas seguidoras durante o compartilhamento desses vídeos. Inclusive, né, no SNBU, eu vou apresentar esse trabalho que nós tratamos especificamente sobre a estratégia de divulgação do curso na UFSCar, né? E aí nós detalhamos, né, trazemos diversos dados com relação a essas postagens. Mais informações, elas estão disponíveis no nosso site. Agora, aqui para o futuro do nosso programa é dar continuidade no aperfeiçoamento da nossa equipe e ter novas ofertas dos cursos para a comunidade usuária. Deixo aqui as nossas redes sociais, já deu o meu tempo. Aqui a indicação de bibliografia, também todos esses links que estão disponíveis, todos esses materiais disponíveis no site da UFSCar. Muito obrigada, depois eu estou disponível para conversa. Obrigada, Cris, né? Tanto na sua apresentação como da Camila, aqui o pessoal interagindo, gostando bastante do trabalho, dizendo que é inspirador, que é muito bonito. E o pessoal está perguntando muito sobre a questão dos slides. A IFLA não tem muito essa facilidade que a gente já disponibiliza os slides, mas a gente pode depois criar um canal pela FEBAB e disponibilizar, mas eu ia pedir para que vocês anotem os e-mails das nossas palestrantes, que elas também são bem acessíveis, e aí vocês já podem pegar já os materiais com as meninas. A gente está às beiras do SNBU, então a gente na FEBAB está com bastante coisa, mas depois a gente pode colocar essas apresentações no repositório também nosso. Eu vou chamar, então, a nossa convidada, né? A Bruna Camargo da Silva Ramos, né, que é da Unesp, possui graduação em Ciência da Computação e Letras Português e Inglês pela Unisagrado, especialização em Língua Portuguesa e Literatura, e também agora é graduanda em Biblioteconomia. Então, já está... O trabalho de biblioteca já tocou o coração mais ainda. É assistente de suporte acadêmico na Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação da Unesp, no campus de Botucatu, desde 2011, onde adquiriu experiência em diferentes áreas nas quais atua uma biblioteca universitária. Hoje tem como foco do seu trabalho a comunicação online da biblioteca e a otimização de processos internos por meio de recursos digitais.
Bruna, a palavra é sua, você tem 20 minutos. Deixa eu só começar compartilhando minha tela aqui. Aqui, só um minutinho. Tá aparecendo minha tela para vocês? Ainda não. Ainda não? Peraí. Agora sim, agora vai compartilhar. Deixa eu ajustar aqui. Chegou. Pode pôr em módulo. Pegou. Beleza. Voltar, já deu um spoiler, né, Deu um spoiler, da minha tudo bem. apresentação. Vou colocar aqui um time para mim também, porque eu sou faladeira. E vamos começar. Muito boa tarde. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do trabalho da nossa biblioteca que a gente tem realizado, principalmente nas redes sociais. É um privilégio estar aqui e eu espero ser uma boa representante do que o nosso trabalho tem tido como resultado, né? O efeito que a gente tem conseguido através aí de algumas estratégias de engajamento que a gente tem feito, né? Bruna, Então, Bruna, deixa eu oi. só te interromper um pouquinho. Se você Uhum. conseguir ir lá no botão de tradução e colocar lá que a língua que está falando é o português, porque senão o pessoal não está conseguindo acompanhar. Estão falando aqui que está, Deixa eu ver. Hum, mas eu acho peraí. na ferramenta da aqui embaixo, sabe? Transcript do show caption aqui Não ou achei. transcript. Peraí, deixa eu tirar minha apresentação. Porque senão o pessoal que está tentando, né, usar o recurso não está Vou conseguindo. pausar minha apresentação um minutinho. Isso, por favor. Agora acho que vai dar certo. Obrigada, querida. De alteração, eu que agradeço. É, então, vou começar novamente aqui a minha apresentação. Bom, retomando, né? Muito prazer, eu sou a Bruna, eu sou assistente de suporte acadêmico na biblioteca da Unesp, que fica localizada no campus de Botucatu, no distrito de Rubião Júnior. E eu atuo, né, como já foi falado, na criação de estratégias para as nossas redes sociais, para a nossa comunicação, mas principalmente para as nossas redes sociais. Então, hoje, a gente tem perfis tanto no Instagram, quanto no Facebook, no TikTok, né? Mas o nosso principal trabalho mesmo gira em torno do Instagram. Então, ele é onde a gente dá maior foco para o nosso trabalho. Como vocês podem ver, o nosso Instagram, ele não é um perfil muito grande em seguidores, né? A gente está chegando ali mais ou menos a 5.000 seguidores. Existem bibliotecas com perfis e números de seguidores muito maiores. A gente tem, por exemplo, a Biblioteca de Manguinhos, que é muito boa no trabalho que ela faz, a Biblioteca da UNB, e a gente, né, comparando, a gente tem um número menor. Mas a gente tem também se destacado pela forma como nós temos produzido o nosso conteúdo, né? Utilizando uma linguagem acessível, e isso tem trazido muitos resultados para a gente, tanto em visualizações, quanto também em engajamento dos nossos usuários, né? E engajamento aqui eu quero dizer é o número de curtidas, de compartilhamento e tudo que envolve esse universo. E, né, os nossos trabalhos acabaram furando ali a nossa bolha da comunidade local. Então, muito provavelmente, não sei, né? Talvez esse vídeo tenha chegado até vocês. Se esse vídeo chegou até vocês, então vocês já me conhecem, não como Bruna,
mas como a ficha catalográfica com crise de identidade, né? Esse foi um vídeo que fez bastante sucesso no nosso perfil, teve mais de 45 mil visualizações, mais de 1.000 compartilhamentos, e é um vídeo que ele conseguiu ali informar os nossos usuários sobre o que é a ficha catalográfica, a existência dela, educar os nossos usuários em como proceder ali corretamente e, ao mesmo tempo, fazer essa conexão com eles, né? Para que eles se sentissem motivados e cativados o suficiente para prestar atenção e compartilhar isso, né? Seguir adiante com essa informação. E para isso acontecer, existe uma estratégia que ela é pensada exatamente para gerar isso, uma estratégia de linguagem que é pensada para gerar todo esse efeito, né? E para começar a falar dessa estratégia, eu preciso dizer que hoje a nossa biblioteca ela possui objetivos muito específicos para as nossas redes sociais. Esses objetivos, eles estão alinhados com a missão institucional da nossa biblioteca. Então, esses objetivos são divulgar os nossos serviços e produtos, facilitar o acesso e capacitar os nossos usuários nos usos desses recursos e gerar conexão e sentimento de pertencimento, que é o que eu chamo do tripé das nossas postagens. Nada do que a gente posta hoje no Instagram, nas redes sociais, foge desses objetivos, porque senão perde sentido. Não adianta só gerar conexão, pelos likes, pelos compartilhamentos, se eu não fizer o meu papel de biblioteca de difundir informação, de capacitar os meus usuários. Então, todas essas coisas, elas trabalham como um conjunto e em todas as nossas publicações, vocês vão encontrar um ou mais desses objetivos ali atrelados, né? Nós iniciamos, né, como biblioteca no Instagram em 2019. Essa aí é a nossa primeira postagem no Instagram. Nessa época, a gente não tinha muita estratégia em como a gente fazia as coisas, não tinha uma pessoa que era responsável por isso, né? As pessoas postavam aleatoriamente, de acordo com o que achava que deveria ali. Nessa primeira postagem, vocês vão ver que a gente tem uma única curtida. Essa uma única curtida, inclusive, foi feita por uma outra biblioteca, que é uma biblioteca da Unesp, de São José do Rio Preto. Então, se tiver alguém por aí assistindo, vocês foram os primeiros a curtir uma postagem nossa. E, bom, naquele momento não tinha essa estratégia, mas chegou 2020. 2020 veio a pandemia, e isso gerou a necessidade de a gente se comunicar com os nossos usuários ali, ter uma comunicação à distância. Acredito que isso para todas as bibliotecas. E aí a gente foi aperfeiçoando o nosso trabalho, descobrindo estratégias que nos ajudassem a chegar nos nossos usuários. Foi aqui que a gente descobriu que não adiantava a gente ocupar esse espaço da internet somente, só estar lá, publicar alguma coisa lá, né? Que somente isso não é o suficiente para a gente chegar naqueles objetivos que a gente tem como biblioteca no Instagram, nas redes sociais. A gente precisava falar a linguagem do meio e não apenas publicar. Por quê, né? O Instagram, ele tem uma maneira muito própria de se trabalhar. Ele valoriza a permanência das pessoas na plataforma. Então, ele vai fazer de tudo para que as pessoas fiquem ali. Se eu publico algo no Instagram e isso não tem uma curtida, não tem um compartilhamento, não tem absolutamente nada, ele vai entender que aquele conteúdo é ruim e desinteressante, e como ele não quer enviar conteúdos desinteressantes para as pessoas, para que elas permaneçam na plataforma, ele simplesmente faz com que isso não siga adiante, e aí aquele conteúdo morre na praia. A mesma coisa é o fato de o Instagram, ele ser uma rede construída para o entretenimento. Então, a gente não tem como fugir disso, né? Ninguém entra no Instagram e fala, nossa, que norma BNT que eu vou aprender hoje com a biblioteca. Não, sabe? A gente entra no Instagram para nos entretermos, para compartilharmos coisas, a gente até dá outros usos para ele, mas o principal é o entretenimento. Então, se eu quiser que a minha informação ela chegue no meu usuário, eu tenho que adequar a minha linguagem, a minha narrativa, aquilo que eu faço,
o jogo da plataforma, que é fazer algo que seja compartilhável, fazer algo que as pessoas queiram comentar, que elas queiram curtir e que, ao mesmo tempo, vá entretê-las de alguma forma ali. E a gente construiu uma estratégia em cima disso que está relacionada em unir o conteúdo com o entretenimento, com o humor, né? E, ao mesmo tempo, aplicando uma técnica que a gente chama de storytelling. O storytelling, ele é a arte de você contar uma narrativa de uma maneira envolvente, né? Para transmitir um conteúdo. Essa técnica, ela vai usar elementos dessa narrativa, que são os personagens, o enredo, os conflitos que a gente tem ali, para criar uma conexão emocional com o nosso público-alvo. Essa técnica é usada, enfim, pelo marketing há muito tempo, ela é milenar. E a gente tem usado ela também na nossa biblioteca. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma publicação falando sobre bases de dados, né? É uma publicação carrossel, essa é a capinha dela. Então, se as bases de dados fossem animais com personalidade. Então, 5 bases de dados aí para sua pesquisa. A gente poderia falar 5 bases de dados para sua pesquisa. Isso também traria um efeito, mas não traz o mesmo efeito do que você envolver isso numa roupagem, numa narrativa que vá chamar atenção. Então, pode ser que a pessoa não se interesse em saber de cara sobre 5 bases de dados, mas ela vai querer saber a personalidade animal dessas bases de dados, porque gera uma conexão, um sentimento, né? Um envolvimento diferente, né? Isso é o storytelling, é você construir essa narrativa. E o nosso perfil, ele é envolto em storytelling desde que a gente descobriu a aplicação disso. Aqui a gente tem um exemplo do nosso Baby Yoda, para vocês verem que às vezes a gente não precisa de muito, né, para fazer um storytelling, algo legal. O Baby Yoda, ele é só uma pelúcia do Baby Yoda, que é parte, né, um personagem da série de Star Wars da Disney. E a gente, despretensiosamente, por um acaso, um dia colocou esse aviso aí sobre o expediente da biblioteca, com o Baby Yoda. Achamos engraçado, postamos nas redes sociais e, de repente, teve um engajamento acima do normal. E, desde então, o Baby Yoda, ele não só é um personagem da Disney, como ele é um personagem da nossa biblioteca também. E a gente coloca ele em situações diversas. Aqui, a gente fez uma série, inclusive, esse ano, que é a bibliossérie, né? A série do Calouro Yoda. Sim, ele está com uma faixa da Unesp, porque ele é um calouro. E a gente usou essa série para falar como que fazia para se cadastrar na biblioteca, como que fazia para emprestar um material, como fazia para devolver o material. E, repito, a gente poderia dizer como fazer isso de diversas maneiras, de uma maneira simples. Para emprestar, a gente faz isso, para devolver, a gente faz isso. Mas é diferente de quando a gente envolve isso, sabe? Não é a mesma coisa do que eu apresentar o Calouro Yoda entrando na universidade para fazer o curso de Bioforça Jedi. Não é a mesma coisa do que eu mostrar o Calouro Yoda emprestando o livro Histologia Básica das Criaturas das Galáxias, né? Lembrando que o livro de histologia básica, ele é o livro mais emprestado da nossa biblioteca, porque ele é comum a todos os cursos. Então, a gente coloca essas coisas ali no meio que eles se identificam, né? Que fazem parte do dia a dia deles. O que a gente faz principalmente, então? A gente usa a dor do usuário, né? Aquilo que é a necessidade dele, e transforma isso em humor e identificação. Então, aqui a gente tem mais um exemplo que foi o super famoso, né? Que foi o TCC Reborn. Então, a gente aproveitou o que o Reborn estava em alta, todo mundo falava do bebê Reborn ali por um período aqui, né, no Brasil. E aí, a gente usou a ideia do vlog, que tem muitos vlogs, né, que as mães fazem, vlogs de um dia com seu filho, com seu bebê, e transformamos, misturamos tudo. Pegamos o dia da mãe com o bebê, com a ideia do bebê reborn, e virou o TCC Reborn. E aí a gente tem uma mãe com seu bebê acadêmico, indo consultar especialistas na biblioteca, para introduzir uma alimentação mais sólida para esse bebê, que no nosso caso são artigos com alto fator de impacto. E aí, a gente atinge a dificuldade, a dor do usuário, que é a dificuldade na elaboração do TCC, e, ao mesmo tempo, a gente divulgou os cursos e os webinars que a gente oferece mensalmente, né? E que atende a essa dor do usuário.
Outra postagem também de bastante sucesso foi o Desorientado do Piso B. Nesse vídeo, né, esse foi o primeiro vídeo da série Bibliogeographic, que a gente ainda vai continuar essa série, mas ele simula a narração de um documentário de vida animal, e que ele observa uma espécie rara na biblioteca, que é o Confusos Bibliotecos. A ideia do Confusos Bibliotecos é aquele usuário que ele procura o livro em todos os lugares, menos no sistema. Então, ele procura e roda por todo o acervo, né? Tentando adivinhar onde aquele livro fica, não pede ajuda, não procura no sistema, e ele fica ali. E aí, a gente fez, né? É bem engraçado, a nossa estagiária que fez esse papel, passou ali por várias partes da biblioteca, inclusive partes que não eram da biblioteca, para fazer esse vídeo, né? E aí a gente atingiu a dor do usuário, que era não encontrar um livro no acervo. Ao mesmo tempo que a gente fez o quê? Ensinou que existe um catálogo para ele buscar esse material, que a biblioteca está ali para ajudá-lo, né? Porque depois desse processo, ele deixa de ser um confuso dos bibliotecos, ele deixa de ser a espécie desorientado do piso B, que o piso B é onde ficam a maior parte dos nossos materiais, né? Nosso acervo principal, e ele passa por um processo de metamorfose e se torna um orientado, né? Por quê? Porque a biblioteca orientou. Então, esses são só alguns dos exemplos, né, de como a gente aplicou o storytelling, essa narrativa, para envolver e gerar conexão com os nossos usuários. E depois disso, a gente teve alguns impactos, né? O primeiro deles é o impacto numérico. Então, vocês vão ver que desde que a gente começou a aplicar, de fato, o storytelling e essa narrativa mais envolvente, a gente aumentou muito o alcance e as visualizações das nossas publicações. Em 2024, a gente até tinha, já estava entendendo mais ou menos o caminho para onde a gente tinha que ir, né? Mas ainda não era algo estruturado. Quando a gente passou a aplicar o storytelling e uma narrativa envolvente de uma forma assim mais consciente, a gente teve esses resultados muito bons, né? Numericamente falando, né? Mas para além dos números, eu acho que eu acredito, né, que o mais importante, os números eles são importantes, mas o mais importante é isso, né? É as relações e as conexões que a gente constrói dentro da nossa biblioteca. Então, o resultado dos números ele é legal, a gente alcança pessoas, a gente chega no nosso usuário, né? Mas o mais importante para a gente como biblioteca é a forma como tudo isso vai reverberar na percepção e na conexão que nós temos com os nossos usuários. A biblioteca hoje, ela é uma extensão daquilo que nós somos presencialmente. Então, nós, no nosso campus, já somos conhecidos por ser uma biblioteca receptiva, por ser uma biblioteca alegre, por ajudarmos o nosso usuário, por sempre, sabe, sermos muito prestativos a eles, conseguirmos trazer soluções a eles. Então, a gente é essa referência aqui, e ainda bem que a gente é, né? E aquilo que a gente faz nas redes sociais, ela é um reflexo daquilo que a gente já é. Porque também não adianta eu vender, né, uma imagem, né, nas redes sociais, e quando o meu usuário chega aqui, no final, ele não consegue ser bem atendido, ele não encontra aquilo que ele procura, ele não tem as suas necessidades sanadas, né? Então, as duas coisas trabalham juntas, né? Dentro desse nosso ecossistema de comunicação, que é o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, aquilo que a gente coloca no nosso site, mas também aquilo que a gente faz presencialmente. Então, a gente tem na nossa biblioteca hoje um cantinho da soneca, a gente tem micro-ondas, né, para eles esquentarem a comida deles, geladeira para eles guardarem as coisas, temos jogos para eles jogarem. Então, a gente faz coisas para trazer conexão, né, a eles, entre eles e com a gente também no espaço da biblioteca, para além dos estudos, né, normais que se tem de alunos de graduação e de pós-graduação, né? E dentro de tudo isso, o engajamento da nossa equipe, ele é essencial para isso acontecer. Então, não adianta também eu criar 1 milhão de estratégias de publicação nas redes sociais
Mas aquilo que a gente faz só funciona porque a gente tem pessoas na nossa equipe que estão dispostas a fazerem parte disso, né? Alguns estão dispostos a aparecer mais, outros estão dispostos a serem só modelo de mão, mas está tudo bem também, né? Porque eles já estão colaborando dentro daquilo que eles conseguem colaborar e aquilo que a gente respeita também, né, os limites de cada pessoa. Mas esse engajamento da equipe é que faz isso acontecer, né? É que faz que a gente tenha resultados externos e resultados internos. Então, é muito legal quando, depois de postar um vídeo, a gente recebe mensagens como essa, né? Então, aqui a gente tem esse repostagem desses stories aqui, eu gosto bastante, que a pessoa, ela fala assim, a Bíblia de vocês pode até ser legalzinha, mas jamais será igual a da Unesp de Botucatu. E eu acho que isso diz muito, sabe, sobre o sentimento e a conexão que a gente quer passar para os nossos usuários, mais do que eles frequentarem aqui, eles se sentirem pertencentes. E eu acho que isso revela muito desse pertencimento, o modo como eles se sentem, o orgulho de fazer parte de alguém que gera essa conexão. Então, hoje, as nossas redes sociais, elas são a porta de entrada para os nossos usuários, é como a gente mantém conexões com eles, né? É uma parte desse sistema todo, né? E que a gente tem colhido bons resultados, né? Resultados numéricos, mas também resultados de conexão e de participação e engajamento deles. Então, a gente vê mensagens aqui, amei as dicas, vou usar, né? Então, eles descobrindo coisas, eles utilizando os nossos espaços e a gente construindo essa comunidade, né? Em que todos nós pertencemos. E é isso. Eu espero ter acrescentado, dado insights para vocês, ideias, motivado também a terem um trabalho similar na biblioteca de vocês. Eu me coloco à disposição, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, qualquer coisa. E aqui fica também o convite para conhecer as nossas redes sociais, @BBOunesp, para conhecerem o nosso trabalho mais de pertinho. Muito obrigada. Obrigada, Bruna, excelente. É muito inspirador, muito bacana, né? Eu sou muito fã do humor, eu acho que ele salva a gente, né? E eu queria dizer que aqui a gente, na Universidade de São Paulo, nós também criamos um programa, um projeto, na verdade, né, pensando um pouco também no lema, né? Que tem muitas pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. A Camila falou sobre isso, dessa escuta, né? Eu acho que todos. A Cris falou sobre um estudo de usuário para entender como as pessoas queriam. Você nem se diga, né, Bruna, que está aí em contato direto, recebendo os feedbacks e fazendo, né, as ações. Nós aqui montamos um edital, conseguimos um apoio, e nós criamos aqui, né, na Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, um programa de competência em informação que, na verdade, era que as bibliotecas interessadas, nós somos 48 unidades, mais 60 portas de atendimento, mandassem um projeto específico de competência em informação. E com isso, nós temos hoje 20 bibliotecas que têm 20 estagiários fazendo ações na perspectiva dessa linguagem do usuário. Então, a gente tem sentido, a gente também vai levar isso para o nosso seminário, o seminário do SNBU, que vai acontecer agora em novembro. O impacto muito das redes sociais, né? A melhoria dessa publicação, uma linguagem diferenciada, então uma aproximação maior, né? Porque aquilo que você falou, né, Bruna, das pessoas, como que elas querem ser tocadas. Você falou uma frase que eu sempre brinco, né? Ninguém acorda e fala, hoje eu vou aprender um recurso da biblioteca. As pessoas vão tendo as suas necessidades e a gente vai a rebote, né? Então, e os dados que também foram trazidos aqui, de que, apesar de tudo, né, a gente tem pouca adesão dentro das bibliotecas, hein? Mesmo, né, considerando que nós não temos uma tradição, uma cultura de bibliotecas que tem em outros países, então muitas vezes é a biblioteca universitária o primeiro contato, e a gente também, com essa geração que já vem autossuficiente, digamos assim, a gente tem que ter essas estratégias. Eu queria responder uma pergunta e depois passar uma pergunta que veio para a Bruna,
A Yamaki está perguntando, ela deixou uma pergunta para a gente, qual é o melhor canal de comunicação para termos informações dos cursos da área, né, de inteligência artificial e tecnologias voltado à profissão. Olha, a gente não tem um lugar, né? O que a gente pode te oferecer é a parte da FEBAB, que tem uma preocupação, claro, é a missão dela, está entre a missão dela o desenvolvimento continuado dos profissionais, então os grupos de trabalho da FEBAB, eles trazem agendas, a gente tem a escola FEBAB, mas vocês se sentirem, desculpe, se sentirem necessidade de algumas temáticas, também podem demandar a FEBAB, que a gente vai e prepara cursos sob medida, quer dizer, muitos cursos da FEBAB estão vindo em respostas a e-mails que vêm, olha, eu gostaria de aprender sobre isso, tenho carência nessa área. Então, é o nosso trabalho apoiar vocês na educação continuada. Também perguntaram sobre um grupo de WhatsApp. Nós não temos um grupo de WhatsApp. Nós temos para as bibliotecas universitárias uma lista que a gente mantém, que já tem mais de 3.000 pessoas, que é a lista da CBBU, da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Quem tiver interesse pode escrever para a FEBAB, secretaria@febab.org, para pedir para entrar na lista. Em sendo profissional das bibliotecas acadêmicas, a gente coloca também na lista e lá também tem toda uma interação, soluções, dicas, que o próprio grupo, a própria rede, né, essa própria rede de pessoas vai demandando. Tem uma pergunta também da Yamaki, que fez essa pergunta sobre o curso. Eu entendo que é para a Bruna, porque a pergunta saiu quando você estava falando. Ela pergunta o seguinte: se além do trabalho das redes sociais, há uma outra criação externa, né, voltada à comunidade. Se além das redes sociais, vocês também têm outras estratégias aí, para a comunidade. A gente tem como foco as redes sociais, inicialmente no nosso marketing, mas a gente acaba fazendo ações internas também, e na verdade ações até que unem as duas coisas. Então, mais recentemente, por exemplo, a gente fez a nossa feira de trocas de livros, que a gente chamou de Bibliotrocas. E a gente uniu o engajamento das redes sociais, a gente fez um vídeo específico sobre a feira de trocas, muito divertido ali, né? Falando sobre ostentação, porque no final a moeda, né, da feira de trocas era uma notinha que a gente chamou de biblioteco, né? Uma notinha muito legal, inclusive. E a gente uniu essas duas coisas. A gente fez a ação de divulgação nas redes sociais, fez a ação também de panfletagem, a gente saiu divulgando pelo campus, né, aqui, colocando cartazes, a gente fez a ação de divulgação na nossa própria biblioteca, né, e uniu tudo isso para que isso acontecesse, né, e a gente tem diversas atividades, o engajamento ele não vem só pelas redes sociais, mas vem também das atividades da nossa biblioteca. As redes sociais, elas chamam os nossos usuários para a nossa biblioteca, elas são a porta de entrada, mas as ações de verdade, elas vão acontecer aqui, né, na vida real, entre a gente. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que sim, eu acho que perguntou. Eu acho que eu falei o nome errado, é Yamazaki, tá? Desculpe aí se eu pronunciei o nome errado. Eu acho, também estou vendo aqui que tem alguns colegas que se identificaram que são de Portugal, então, assim, a ideia nossa é reverberar o português. Essa edição a gente fez com colegas brasileiros, mas a gente já no Comitê de Bibliotecas Públicas que eu estava, a gente também conseguiu fazer diálogos com pessoas que são falantes de português de outros países. Então, aí portugueses, está aberto aí a possibilidade da gente também fazer outros webinários com a participação aí de outros sotaques, né? De outros sotaques, né? Aqui, estamos aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver. Todos estão parabenizando, dizendo que foi um trabalho muito maravilhoso, que as falas são inspiradoras, que esse trabalho todo faz com que a biblioteca realmente seja um organismo vivo, parabenizando a equipe aí, no caso da Bruna, nas outras falas também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
A pergunta que não quer calar, terá a lista de presença? A IFLA não tem essa modalidade, gente, de ter certificação. Então, isso é uma coisa que a gente faz na FEBAB, mas na IFLA a gente não tem esse costume da certificação. Tem uma pergunta aqui para a Cristina, que veio aqui pela questão aqui, que está dizendo o seguinte: na concepção do programa Coinfo, vocês disponibilizaram em qual plataforma? Moodle. E você disse que atingiu vários usuários além do sistema. Isso estava previsto? Obrigado, Amanda, pela pergunta. Nós disponibilizamos na plataforma Moodle, aqui da UFSCar. Então, todo o curso foi estruturado utilizando o Moodle. E sim, quando nós oferecemos esse curso e desenvolvemos todo esse conteúdo, como eu disse, ele teve como foco os alunos de graduação, né, da UFSCar, apresentamos os recursos da nossa instituição, mas nós esperávamos que teria interesse por parte de outras instituições, inclusive de bibliotecários. Nós tivemos muitos bibliotecários que fizeram o nosso curso, nos deu feedback, então foi uma experiência assim muito satisfatória, assim, para além até das nossas expectativas. Nós precisamos, em um determinado momento, remanejar alguns períodos, ampliar o número de inscrições, porque nós havíamos previsto um limite de inscrições inicialmente, e depois nós deixamos ilimitado. Por questões técnicas, nós tivemos a necessidade de definir o período de inscrições, mas não um número limite, né, de inscrições. Foi só o período realmente para que a gente pudesse subir todas as pessoas no Moodle, né? Mas eu não sei se eu respondi, mas eu acredito que foi Também, isso. Nós Cris, atingimos diversas categorias. Ai, desculpa, Adri. não, é Mas, que tem mais uma pergunta para engatar aí para você, que tá, o beleza. Alan quer saber Uhum. se esse curso ele estava voltado dentro das disciplinas, né, contando como crédito, ou se aquela atividade complementar. Como é que foi estabilizada a carga horária dele? Uhum. Olha, é nossa intenção conseguir incorporar depois como créditos em disciplina. Mas nesse primeiro momento nós não conseguimos, porque ele entrou como projeto de extensão. Para contar como crédito, pelo menos na UFSCar, a gente precisa realizar o cadastro numa outra modalidade, e aí teríamos que pensar em outros elementos, incluindo né, professor, que teria que entrar nessa proposta também junto conosco. Então, por isso que nessa primeira oferta, ele não conta como crédito em disciplina, realmente ele foi cadastrado como um projeto de extensão, via ProEx, via Pró-Reitoria de Extensão, então ele contou como crédito complementar, mas é nossa intenção aí como um objetivo futuro, sim. Que bom. Aqui Obrigado pela pergunta. o Leonardo Assis está dizendo que, Bruna, como você sabe, já comentei, o trabalho de vocês é excelente. Aí a pergunta de $1 milhão que ele quer fazer para você, Bruna. Gostaria de entender como estão dividindo o tempo entre as atividades da biblioteca e a produção dos conteúdos. Imagino que demande bastante tempo e dedicação. Sim, bastante tempo de dedicação. Então, tem duas coisas importantes nisso. A primeira é que hoje a nossa biblioteca tem o privilégio de deixar com que eu tome à frente a maior parte do meu tempo de trabalho com isso. Então, hoje, nas demandas, nas divisões, a nossa
direção entendeu que isso era importante, e como a gente tem um número de funcionários aqui que permite isso, eu fui colocada, né, para cuidar disso na maior parte do meu tempo. Né? Então, tem essa questão. Então, realmente, eu estou mais dedicada para a comunicação da nossa biblioteca. E a segunda coisa é que a gente vai fazendo de acordo com a nossa realidade. Então, assim, existem momentos na biblioteca em que a gente não consegue se dedicar 100% a isso. O mundo ideal é que a gente conseguisse? O mundo ideal é que a gente conseguisse, mantivesse uma constância de postagens ali. Mas, por exemplo, recentemente a gente teve uma feira literária no nosso campus, que é a biblioteca, que estava encabeçando isso tudo e eu estive trabalhando muito nessa feira. Vocês vão ver que ali no nosso Instagram vai ter ali um gap onde não teve publicações, porque eu não tinha como me dedicar à feira e fazer isso. Então a gente vai priorizando e fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Então eu faço os roteiros, tiro o funcionário do trabalho que ele está fazendo, vamos gravar um vídeo. Aí eles gravam um vídeo, volta o funcionário para o lugar dele e eu continuo o meu trabalho. E assim a gente vai levando, né? Fazendo o melhor que a gente pode. Obrigada, Bruna. Essa coisa, o departamento de clonagem deveria estar aberto para as bibliotecas para a gente poder ter mais pessoas. Mas eu entendo e eu acho muito louvável e parabenizo a direção da biblioteca que você trabalha, porque, na verdade, a comunicação, ela é realmente... Né, quando a gente for tá pensando agora, né, quando a gente montava os organogramas das bibliotecas, a gente não tinha isso como uma estratégia. Hoje, ela é uma estratégia, inclusive para sobrevivência da própria biblioteca, né? Antes a gente pensava, o tratamento, o atendimento, mas com tudo que a gente está vivendo, é uma reflexão para a gente fazer e nesses novos modelos, né, que a gente possa discutir as nossas estruturas, discutir competências também. Você é uma pessoa que vem de uma área, eu acho que a biblioteca precisa muito dessa né, de ter muitas disciplinas trabalhando com a gente para poder dar conta das demandas, porque a biblioteca, na verdade, ela é um microcosmo da própria sociedade, na verdade, a gente tem de tudo acontecendo nas bibliotecas. E eu queria dizer que a gente já está chegando ao final, não sei se a Mimi quer fazer alguma questão, mas eu queria dizer que nós tivemos 150 inscrições, tivemos momentos que passamos para mais de 160 pessoas, estamos com mais de 130 pessoas aqui, então, o que mostra que realmente esse tema, né, e ter a voz em português é muito importante para nós, né? Então, agradecer mais uma vez a Mimi. Uma outra pergunta que foi feita aqui é se isso vai ficar gravado. Sim, a IFLA, depois o comitê vai subir isso, não é imediato, mas os webinários promovidos pela IFLA ficam armazenados e depois a gente vai conseguir acessar e vocês vão conseguir, claro, compartilhar ainda mais. Só está perguntando para você falar, e a última coisa que nós vamos falar, que já estouramos o nosso tempo. Já colocou aqui o Instagram da biblioteca, é @BBO-Unesp, é isso? Então é isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mimi, pelo suporte. Obrigada, grupo de bibliotecas acadêmicas que esperou ansiosamente esse webinar e ele saiu e sairão outros também. Então, uma boa tarde a todas as pessoas e estamos juntos aí. Tchau, tchau. Thank you, everybody. gente. Bye-bye. Let's go to the backstage. I think. Yes? Yes, Yes, go to the backstage. I think we should be okay here. I did the end webinar for attendees, so okay. so everybody who Okay. is not a speaker should be kicked off. So it's okay, Mimi. It was very good. nice, isn't it? This is the large audience. It was good. It was a good The audience. girls are stars, isn't it? Yes. Yes. It was a good audience.
We got a couple of questions. I think the presentation was good. I still, we still struggle with that translation and making sure everybody has their speaking language set correctly, but Yeah. we'll keep working on it. It was good. Okay. Yeah. That's Um, great. Yeah, no, this was an enthusiastic group. I appreciate your presentations. Thank you. Adriana, we finally got it Thank you, done. Mimi. Yes, Thank you for this opportunity. As the first of the series. very good. So Okay. thank you, girls. Thank you, Mimi. See you. Have a Bye-bye. nice day. Bye. Ah, Bye. Bye, bye.